Não cometa essas atitudes, elas vão te tirar da presença do Pai. A Bíblia, lá em Lucas, capítulo número 15, vai nos trazer a história do filho pródigo. E eu quero usar a história do filho pródigo para falar desses erros aí que não dá para cometer. Primeiro deles, querer algo antes do tempo. A Bíblia vai nos dizer lá em Lucas 15 que o filho pródigo chega diante do pai exigindo a herança que ele entendia que ele era cabível naquele momento. A questão é, o pai ainda estava vivo, não tinha por que ele exigir algo, sendo que o pai dele ainda estava tomando conta de todos os bens. O pai dele ainda tinha sobre o governo dele todas as coisas ali. Mas ainda assim, por ele entender que ele precisava daquilo naquele momento, que ele queria aquilo naquele momento, ele exige que o pai lhe entregue a parte da herança que era cabível para ele. Assim somos nós. Muitas vezes nós queremos algo que nós não estamos prontos ainda para administrar, nós não estamos prontos ainda para cuidar ou para tomar conta de todas as coisas. E aí, quando nós recebemos isso antes do tempo, nós jogamos fora. Ele vai dizer que o filho pródigo, ele pega essa herança e ele gasta de forma aí, totalmente irresponsável. Então, primeira atitude que não dá para ter é querer algo, exigir algo antes do tempo. Segunda atitude, acreditar que porque nós temos aquilo que nós queríamos, nós não precisamos mais do pai. O filho pródigo, após ele receber essa herança, lá em Lucas 15, a palavra de Deus vai nos dizer que ele vai para bem longe do pai. Ele vai para o lugar mais distante possível do pai para poder usufruir daquilo que ele acreditava que ele precisava muito naquele momento. Então ele vai e gasta todos os seus bens, usa de uma maneira totalmente incorreta, acaba com tudo que ele recebeu. Mas essa é uma segunda atitude que ela fica muito forte dentro de nós. Você não pode ter isso dentro do seu coração. Você não pode acreditar que você consegue viver sem o Pai. Você não pode acreditar que você consegue viver longe da presença do Pai. Então, segunda atitude que você não pode ter, achar que dá para viver longe. Terceira atitude, achar que você não precisa de ninguém. O filho pródigo, ele recebe a herança, ele vai para longe do Pai, ele gasta de maneira desregrada e usa do jeito pior possível, acaba com tudo, mas dentro dele ele acreditava que não precisava mais do pai, que não precisava mais da família, não precisava mais daquele lugar, e aí ele se vê em um momento que ele não tem mais com quem contar. O dinheiro dele acaba, a fama dele acaba, o status dele acaba, e as pessoas que usufruíram daquele bem junto com ele não estendem a mão, e aí o filho pródigo ele vai acabar lá junto com os porcos comendo lavagem. Terceira atitude que não dá para ter é achar que você não precisa de ninguém. Se você cometer esses 3 erros aí, você vai se distanciar da casa do pai, você vai se distanciar da presença do pai, e isso servirá como vergonha para você. Assim como o filho pródigo, você pode vir acabar aí comendo lavagem com os porcos, fazendo a coisa pior que existe na terra. Então não cometa nenhuma dessas 3 tipos de atitude. Mas calma, se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, entende que você está longe do pai, longe da presença do pai, você cometeu essas atitudes aí, você quis realmente algo antes do momento que era para ter, você usou aquilo que você recebeu de uma maneira totalmente irresponsável, você se distanciou de pessoas acreditando que não precisava mais de ninguém. Se você se identifica dessa forma, calma que existe uma solução. O filho pródigo, ele vai e se arrepende e ele volta para casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, o pai o recebe de braços abertos, o pai dá um anel, coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália, dá umas vestes limpas, porque assim é o pai. O pai ama que nós estejamos na presença dele, na casa dele. Então, se você cometeu esse tipo de atitude, existe uma solução. Arrependa-se. Arrependa-se dessas escolhas erradas e o pai estará pronto para te receber. Amém? No nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.